Olá, eu sou Carlos Nunes, você está no Livros e E-Books e hoje eu quero conversar com vocês sobre um livro que foi uma das minhas melhores leituras do ano passado, uma leitura nacional que foi uma grata surpresa. Falando aqui do Em Breve Tudo Será Mistério e Cinza, do Alberto Reis. Eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas à medida que a gente vai avançando nas leituras, né, vai se tornando um leitor mais exigente, com mais conteúdo, a nossa tendência é, principalmente quando lemos os clássicos, é enveredar por livros mais densos, com conteúdo mais psicológico, mais filosófico, às vezes até em detrimento da história. E com isso a gente acaba esquecendo do prazer que é pegar uma história pela história. Uma história que não queira nos passar nenhum conteúdo mais profundo, nada que nos faça pensar muito profundamente. Na verdade, todo livro, toda história faz a gente pensar, tem algum conteúdo e tem algum aprendizado a se tirar dela. Mas tem uns que tem livros, né, que tem essa característica mais forte. A história mesmo fica em segundo plano. E temos aí inúmeros grandes escritores que são exemplos muito bons dessa característica, né? Por exemplo, a Virginia Woolf, o Thomas Mann. As histórias do Thomas Mann são mínimas, mas o desenvolvimento que ele dá às histórias é que são, né, que é a beleza e a importância do livro. Mas tem autores que querem apenas contar uma boa história, e são tão bons quanto. Exemplos aí são o Alexandre Dumas, o Jules Verne. Então, e não há demérito nenhum nisso, embora tenha gente aí que faz esse questionamento sobre alta literatura e baixa literatura, que se o negócio não for cabeça, não vale a pena ser lido. Mas eu acho isso uma grande bobagem. Mas a tendência é mesmo a gente ir procurando livros mais profundos. E quando a gente pega um livro que, pelo contrário, ele quer apenas contar uma boa história, a gente acaba se surpreendendo e pega um livro relativamente grosso e devora ele poucos dias. Se a gente tiver o tempo, às vezes a leitura flui e vai embora, e se tiver condições, a gente passa horas e horas, né, sem largar o livro. E esse aqui é um caso típico desse. O Alberto Reis, ele é médico, né, e esse é o seu primeiro livro. E ele, assim, foi maravilhoso, né? Ele acertou em cheio. Eu conheci esse livro inicialmente no canal Pandamônio e realmente entrega tudo que ele promete. A história é a seguinte: nós acompanhamos aqui um casal de franceses, e mais o irmão mais moço do homem, que eles têm uma joalheria em Paris e eles vêm para o Brasil, naquela época, em 1825, se eu não me engano, 24 ou 25. Logo assim que o Brasil se tornou independente. E eles vão para a região mineradora lá de Minas Gerais para tentar, né, fazer negócio ali com ouro, com pedras. E eles encontram toda uma sociedade assim, completamente diferente do que eles estavam acostumados em Paris. Por serem donos de joalheria, eles tinham lá um convívio, não eram ricos, mas tinham convívio com nobres, com pessoas de posses, né, lá na França. E vindo então para o Brasil, que naquela época ainda era uma terra praticamente selvagem, literalmente, com índios e animais, sem a mínima infraestrutura, e tudo muito precário, tudo muito difícil, até para os próprios brasileiros, especialmente para os estrangeiros, que em Minas, nessa época, toda essa região mineradora, ela era assim
controlada com mão de ferro, inicialmente pelos portugueses e depois da independência por decretos especiais do imperador. Então era uma região assim, de dificílimo acesso, era necessário passaporte e era extremamente vedado para estrangeiros. Mas acontece aqui uma situação que eles conseguem, né, o François e sua família conseguem chegar a essa região e começam ali a estabelecer o seu negócio. Mas, enquanto isso, lá na França, acontece um fato que vai obrigá-los a ficar no Brasil. Eles não têm mais, a intenção inicial era vir fazer os contatos e retornar, mas acontece algo lá que eles vão ter que se estabelecer aqui no Brasil e criar a sua família aqui. E o interessante disso é que lá na frente, né, essa família terá um filho extremamente ilustre, que é o Santos Dumont, né? Não, isso não é mencionado aqui no livro, mas pelo desenrolar da história, se você sabe um pouquinho da história, pesquisando um pouquinho da história de Santos Dumont, você chega a essa conclusão. E eu já vi também uma entrevista do autor, inclusive eu vou deixar linkado aí, é muito interessante, em que ele narra que a ideia inicial era justamente essa. Ele pesquisando sobre o Santos Dumont, ele tem quase a certeza de que o Santos Dumont era muito amigo do Proust, até possivelmente amantes, porque eles conviviam em Paris nos mesmos círculos sociais. Então a intenção dele era fazer um romance baseado nesse contato, né, entre os dois, o Santos Dumont e o Proust. Mas, durante as suas pesquisas, ele foi recuando com a família do Santos Dumont, pesquisando, e descobriu que os seus antepassados tinham vindo para o Brasil em busca de diamantes. Então, aí foi a origem da família. Então, logicamente, tudo que ele narra aqui é romanceado, não tem documentação específica sobre isso, sobre os acontecimentos em si, sobre como exatamente o François Dumont conseguiu a sua fortuna, mas, né, essa é a graça do romance histórico, né? Pegar um acontecimento e imaginar aquilo ali, o dia a dia daquelas pessoas, de como eles eram, como tendo uma vida normal, como eram pessoas do dia a dia, né? E não simples personagens de ficção. Então, eu disse que a história é muito interessante, realmente você não consegue largar esse livro, ele vai numa série de acontecimentos, de reviravoltas, aparecem outros personagens, né, famosos aqui, aparece uma importância também grande que tem aqui a Dona Beija, e eles circulam por várias cidades de Minas, na época eram pequenos vilarejos, e muito interessante, mostra também o Recife, a primeira parada que eles vêm no Brasil, eles descem no Recife, depois o Rio, também passam um tempo no Rio, e tudo bem relatado, bem pesquisado, como era, né, a vida na corte naquela época, e depois que eles vão para Minas, o contraste, já tinha o contraste de Paris com o Rio de Janeiro, e depois, mais ainda, quando eles se embrenham no mato, com o contraste como era atrasada a vida em Minas Gerais. Um outro tema também que assim, atravessa todo o livro, e é bem forte, é a escravidão. Nós temos aqui todo tipo de relacionamento de senhores e de escravos entre si. Nós temos senhores bons e senhores maus, nós temos castigos físicos, muitos, e descritos com bastante, sem papas na língua. Então tem cenas aqui bastante fortes,
principalmente de castigos a escravos, mas também situações de doenças, de alguns palavrões também, para quem se incomoda. Tem cenas também engraçadas, e assim, o que fica bem marcado é a questão da escravidão, do relacionamento dos senhores com os escravos e dos escravos entre si. Aquela questão polêmica aí, se os escravos tinham escravos ou não, se os quilombos também escravizavam negros de outras etnias, e tudo isso está mostrado aqui. Um outro fato que também aparece bastante aqui é esse contraste, né, das civilizações, principalmente com a esposa do Dumont. Primeira cena onde ela presencia um ritual negro, ritual africano, e ela fica em todo aquele ambiente de cânticos, de batuques, de danças, e aquilo vai hipnotizando ela de uma tal forma, ela se vê envolvida numa situação assim, bem sensual, e isso mexe bastante também com eles. Toda essa sensualidade do brasileiro, não tanto do brasileiro, mas especialmente do negro, né, nessa época. Então, tudo isso permeado com a história, né, dessa família que vai aí passando superando as suas dificuldades, enfrentando todas as agruras aí do Brasil nessa época. A pesquisa histórica desse livro foi muito boa, então você aprende muito, de forma alguma é uma leitura vazia, ela pode não ter até um grande conteúdo filosófico, mas o conteúdo cultural com certeza tem aqui de sobra. E sem contar o que eu falei lá no início, né? Pura diversão. Um livro excepcional, muito gostoso. Tomara que o autor dê continuidade aí à sua carreira de escritor, porque ele é realmente muito bom. Então, fica a dica de uma grande leitura. Eu não vejo esse livro comentado por aí, mas vale a pena conhecer. Se tiverem a oportunidade, não percam. Em breve, Tudo Será Mistério e Cinza, do Alberto Reis. E essa é a nossa análise aí de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, como sempre, curtam, né? Ativem o sininho, inscrevam-se no canal e voltem sempre para a gente conversar mais sobre o fabuloso mundo da literatura. Tá bom? Tchau, tchau.